Quem é como o Senhor? A quem consagraremos a nossa vida? Que nos deu espírito, nos deu alma, nos deu corpo, soprou em nós a sua vida e nos fez a sua imagem e semelhança, para te expressar e te representar, frutificar, multiplicar a terra e a governá-la pelo teu Espírito. E uma vez que nos perdemos de ti por causa da natureza pecaminosa, tu enviaste o teu Filho para resgatar a comunhão conosco e habitar em nós pelo teu Espírito. Glória ao teu nome. Então declare com toda alegria a Ele que Ele é o seu Deus, que Ele é o seu Deus, que Ele é o Deus do seu Espírito, alma e corpo, do seu pensar, falar, sentir, agir. De toda a igreja, tu és, Senhor, tu és. Adonai, tu és o meu Deus. Adonai, tu és o meu Deus. Adonai, tu és o meu Deus, para sempre, sempre. Adonai, tu és o meu Deus. Adonai, tu és o meu Deus. Adonai, tu és o meu Deus, para sempre e sempre. Adonai, Adonai, tu és o meu Deus. Adonai, tu és o meu Deus. Adonai, tu és o meu Deus, para sempre e sempre. Senhor do meu espírito, Senhor da minha alma, Senhor do meu corpo, para sempre e sempre. Adonai, Adonai, tu és o meu Deus. Adonai, Senhor do meu pensar, Senhor do meu falar, Senhor do meu sentir, Senhor do meu agir, para sempre. Senhor do meu pensar, Senhor do meu falar, Senhor do meu sentir, Senhor do meu agir, para sempre. Glória a Ele. Oh, Adonai, tu és o meu Deus. Adonai, tu és o meu Deus. Adonai, tu és o meu Deus, para sempre e sempre. Adonai, Senhor, tu és o meu Deus. Adonai, tu és o meu Deus. Adonai, tu és o meu Deus, para sempre e sempre. Tu és o nosso Deus. Diga o seu irmão, feliz ano novo. Fala para ele, um ano bom e doce seja na sua vida, amém? Diga para ele, Shana Tová. Amém? Nós estamos hoje comemorando o ano novo judaico. Como a palavra de Deus declarou que nós somos, nós somos enxertados. Paulo ensinou, no livro aos Romanos, que nós fomos enxertados na figueira, na figueira que é Israel, e nós nos tornamos também judeus
pela fé em Abraão, aleluia, pela fé que Abraão, né, representa, pela fé em Jesus Cristo. Então hoje se comemora de fato, né, a contagem dos dias dos homens na terra, porque a contagem é de ordem lunar, como nós temos aprendido e vimos sexta-feira com o nosso amado irmão Jair. Jair esteve aqui trazendo a palavra de Deus para você que não sabe, mas se você vivenciou essa experiência e tem buscado, é isso que nós vamos tratar hoje. E essa festa fala de uma preparação, amém? Amém. O ano novo para Deus e as festas para Deus não são festas como nós aprendemos e conhecemos. Nós aprendemos festas que é, né, um momento de alegria, mas por conta de comida, bebida e roupa nova, né, calçado novo, um perfume. É isso que nos prepara para uma festa, é isso ou não é? Então, as festas do Senhor, desde que Deus se revela ao povo dele no Egito, através de quem, gente? Deus se revela ao povo dele no Egito através de quem? Ótimo, Moisés, não, mas estava esquecendo, né? Moisés, fala, está lá em Êxodo, amém? Deus se revela a eles e o que acontece? Ele dá uma ordem a Moisés para falar para Faraó. E o que ele fala para Faraó é o seguinte: deixa meu povo ir, para que me celebre no deserto, para que me faça festa no deserto. Aí você pensa, como que festa no deserto? Deserto é calor demais, frio demais à noite, e só tem cobra e escorpião, e não tem água e arbusto seco. Deserto, se você for pensar no plano natural, não tem festa. Mas Deus estava falando de ordem, diga, espiritual. E é isso que o Senhor quer que a igreja entenda, que a gente caminhe. Ele é um Deus espiritual, e Ele quer que a gente entenda que a gente, em Cristo Jesus, se você já está em Cristo, você vive num plano espiritual. Você já está. Por quê? Você só recebe a vida espiritual, diga, pela fé. Fé, né? E a fé é se tornar confiável a Deus. Quer dizer, um Deus espiritual que eu posso conhecer. Não é assim? Abra sua Bíblia lá em livro de Hebreus 11:6, né? Conhecendo um Deus que é espiritual, conhecendo um Deus que se revela de maneira espiritual, e que você, sabendo que Ele é espiritual, você só vai poder se relacionar com Ele se for de ordem espiritual, que manifesta na terra, amém, amados? Aleluia. Hebreus, né, 11:6, que diz, né, a versão judaica diz: sem confiança é impossível agradar a Deus, porque quem quer que se aproxime dele deve confiar em sua existência e no fato de Deus, porque quem se aproxima dele deve confiar em sua existência, e no fato dele se tornar recompensador de quem o procura, ou galardoador. Galardão é recompensa. Quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, amém? Amém. Porque Ele se revela a quem crê. Pela fé, não é isso? Confiança é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem se aproxima do Pai, do Senhor, né, dos vários nomes que nós vamos aprendendo, mas todo mundo conhece como Deus, né, o Senhor, Elohim, Adonai, Hashem, que nós estamos aprendendo. Ele é um Deus criador do céu, terra e mar, de tudo que neles há, e debaixo da terra, onde é o inferno, Ele também criou. Ele criou tudo, porque a Bíblia diz, Jesus diz que Ele é Senhor do céu, da terra e debaixo da terra. Mateus diz isso, ele diz: todo o poder me foi dado no céu, na terra, em todo lugar. Aleluia! E Ele é Senhor, Criador. Esse Senhor, a gente só se relaciona de forma espiritual. Diga para o seu coração: é espiritual.
espiritual. Fala, eu preciso crescer em fé. Eu preciso crescer em fé. Por quê? Só a fé, só sendo confiável a Ele, que eu consigo conhecê-lo e que eu consigo receber dele, né, favor. Ele abre as portas, ele acrescenta na minha vida. Você veio aqui à frente numa necessidade, num problema, você não viu, não está vendo, talvez você nem sentiu, mas nem precisa. Você precisa só acreditar e se tornar o quê? Confiável. Pode contar comigo. O que o Senhor vir a mim, eu vou te honrar. Não vou te decepcionar. Isso é fé. Porque é o certo da fé. É ser confiável. Diga, você é de fé, meu irmão? Você é de fé. Então a gente pode dizer, né, que nós somos, Senhor, eu serei de fé no Senhor. A ordem certa é essa, eu serei confiável. Eu não vou decepcionar, eu vou seguir o Senhor pelas suas verdades até o fim. E quando eu falhar, eu vou me arrepender e vou retornar ao caminho. Aleluia! Eu vou ser confiável. Essa é uma oração que nós precisamos começar a fazer ao Senhor. Eu serei de fé. Porque a palavra fé que vem do emuná é isso mesmo, é ser confiável. Eu quero ser confiável ao Senhor. Amém. Por isso que aquele que deixa precisa reconciliar. Ele deixou de confiar. Ele abandonou a fé. É assim que se diz, de quem deixou. Ele precisa voltar. Ele precisa, de maneira humilde, pedir que Deus o aceite. Porque ele virou as costas à fé. Quem deixou de cumprir os mandamentos do Senhor, as obediências, abandonou a fé. E foi para onde? Praticar aquilo que era da sua natureza carnal. Então virou as costas para Deus. Ele deixou a fé. Então ele precisa o quê? Para voltar a se relacionar com o Deus Criador? Ser confiável. Ser de fé. Pode contar. Me recebe. Porque a Bíblia ensina que assim voltaram aqueles que deixaram, se humilharam, choraram, clamaram, pedindo perdão. Por quê? Porque eu quero que o Senhor me receba e eu não vou decepcionar o Senhor. Não é forte entender a fé assim? Eu não vou decepcionar, porque eu posso decepcionar Ele quando eu não cumpro o que Ele me chamou. Porque Ele é um Deus espiritual. E é um Deus que vai ser espiritual. A primeira coisa que Ele quer te abençoar é com coisas espirituais. Tudo aquilo que diz respeito ao seu reino, fala o seu irmão, é direito seu. É para você, meu amado, é para nós. Tudo aquilo que é de ordem espiritual é para mim, é para você. Por quê? Porque Jesus lá no madeiro conquistou para todo aquele que crê. Quem crê na obra do Filho, que morreu e ressuscitou, ele é herdeiro, a Bíblia diz. Co-herdeiro com o Filho de tudo que Jesus conquistou. Uma coisa que Jesus conquistou na cruz, no madeiro, morto no Calvário, ele conquistou a vida eterna, a certeza da ressurreição de quem crê nele, morrendo aqui na terra, um dia vai ressuscitar dentre os mortos, aleluia. Vai estar para sempre com ele. Isso ele conquistou, porque nenhum homem ressuscitaria se não fosse Jesus vencer a morte. Se não fosse alguém que não tinha pecado, descer à morte, e a morte não poder deter o príncipe da vida, glória a Deus, ninguém poderia vencê-lo. Mas agora aquele que está em Cristo, aquele que honra a Deus de forma espiritual, pode vencer a morte. A Bíblia diz que já passou da morte para a vida. Diga, irmão, você está em Cristo. Aleluia. Então diga, dá uma glória a Deus com Ele, porque se Ele está em Cristo, porque se você está em Cristo, você passou da morte para a vida. Você não morre mais. A morte física é só um descanso, um sono, não é mais morte eterna. Quer dizer, distanciamento, afastamento do Criador para sempre. A morte eterna é essa, é separação do seu Criador para sempre.
Não, mas aquele que morre em Cristo, a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos seus filhos. Por quê? Vai estar com ele. Venceu, aleluia, venceu o mundo, o diabo e o pecado, e vai estar com ele para sempre. Foi fiel, foi confiável, e as suas obras seguirão. Que obra? Alguém leva alguma coisa? Não pode. Que obra? Obras espirituais. Porque as festas de Deus são espirituais. Por isso que a festa no céu, quando um pecador decide obedecer a Deus, a festa no céu. Que festa? Entre os anjos, celebração, festa da obediência. Diante de Deus, obediência é uma enorme festa. Provoca dança, a Bíblia diz. Os anjos celebram, os anjos se cantam diante do Senhor quando alguém decide obedecê-lo, quando um pecador se arrepende. Porque arrepender-se é isso. E eu quero que você comigo veja essa festa do Ano Novo. Hoje nas sinagogas estão comemorando. Nós estamos aprendendo, não sendo sinagoga, mas nós estamos aprendendo a guardar a palavra, ter e guardar os mandamentos do Senhor. Amém? Amém. Não importa nessa nossa nacionalidade, importa o Deus que nós servimos, que disse: aquele que tem e guarda os meus mandamentos, eu o amarei e lhe revelarei a ele, disse Jesus. Amém, queridos? Amém. Esse é o nosso propósito. E Jesus disse mais ainda, no verso 23, ele diz que o Pai e ele farão morada naquele que tem e guarda os seus mandamentos. Então o nosso compromisso é ter e guardar a sua palavra, os seus ensinamentos, aquilo que ele traz para nós, vai dando o seu Espírito, para entendermos em revelação, fica claro, a gente vai cumprindo, porque isso é arrependimento, isso é festa. Amém, meus amados? Amém. E o Ano Novo é festa. Essa festa, ela é celebrada juntamente com a festa das trombetas, a festa que vai tocar o shofar, que vai avisar para o povo se preparar, porque algo vai acontecer da parte de Deus. Diga, de ordem espiritual. Ordem espiritual. Então algo vai acontecer. Por isso que nós precisamos, eu louvo a Deus que nos trouxe, abriu meu entendimento mais ainda para isso, e a gente se envolveu e buscou e preparou um amigão precioso, irmão do coração, para trazermos mais essa verdade e entendermos, inserir a gente nas festas. Por quê? As festas do povo de Deus que Deus deu a Moisés desde o início e mandou cumpri-las, elas marcam datas. Para quê? Para as realizações de Deus na terra, de ordem espiritual que se manifesta na terra. E uma dessas datas é o retorno do Messias, o retorno de Jesus, a volta de Jesus, que vai vir buscar o povo que temeu, obedeceu às suas escrituras. Então diz respeito a mim, festa. Aleluia. Quem está aguardando não teme. Quem está aguardando está esperando. Quem está se prontificando a obedecer está feliz. Por quê? Eu vou encontrar com aquele que eu estou esperando. Há temor no coração e há pavor e pânico até daquele que abandonou a fé, que virou as costas, que deixou o caminho. Esse sim, quando o mundo abalar, ele vai tremer. Ele vai sair desesperado, porque vai acontecer. Deus já está mexendo os planetas, meu povo. Se você acompanhar um pouquinho da trajetória de Nibiru, que é um planeta chamado aí, Gênesis, Nibiru, o planeta marrom, é um planeta enorme, 22 vezes maior que a Terra, 6 vezes maior que Júpiter. Ele é gigante, ele está na rota da Terra, ele passou já. E agora, os cientistas estão dizendo que setembro agora e outubro, ele deve fazer a aproximação de fato da Terra, do Sol, do sistema solar. Mas ele vem com outro sistema no nosso sistema. Eu já sei que isso vai causar alguma coisa, porque ele só entra em contato com o sistema solar coisa de 3.000 anos a cada vez. E Deus, 3.000 anos, ele está aí. Já viram ele? Está grande, é chamado segundo Sol. E ele está bem perto de chegar, e agora ele está se aproximando. A NASA não quer falar para não causar pânico ao mundo,
mas ele está chegando, né? Os governantes do mundo estão se preparando para se esconder num lugar chamado bunker, que eles já criaram. O Putin lá da Rússia anunciou ao seu povo, né? Já falou para o povo se preparar, mas ninguém está falando nada. Então deixa eu glória a Deus, o seu pastor é informado, né? Fico ligado para aquilo que a gente tem que ver no YouTube, não aquilo que não tem que ver, né? E vamos sabendo. Eu sei que o Senhor nos guardará, mas o Senhor disse que era para a gente procurar conhecer as coisas, porque isso nos faz ter prudência. Aleluia. Aleluia. Ele vai nos avisar a hora que for necessário e vai nos livrar do que for, mas isso vai acontecer. De repente não é para mim, mas é para aquele que não conhece, aquele que abandonou a fé, aquele que uma vez ouviu a palavra da fé de Cristo e que não creu. Ah não, isso é coisa de homem, isso é coisa de pastor. Não, Jesus Cristo é Filho de Deus, ressurreto dentre os mortos. Ele veio há mais de 2000 anos e o nome dele é o nome que tem acima de todo nome e tem todo poder. E quando fala o nome dele na roda que for, causa frição. Por quê? Porque é um nome espiritual que tem todo o poder. E que a gente tem medo de anunciar, de falar para os outros, porque vai perder até a amizade. Se decidir seguir ele mesmo, perde até o casamento, perde até filho. Ele disse assim: quem me amar mais do que marido é digno de mim. E se você seguir de verdade, os da sua casa vão te seguir, vão te perseguir. Ele disse: os primeiros da sua família. Ele que disse isso, não fui eu. Só estou replicando, porque é meu dever e meu prazer, e eu não tenho nenhuma crise em falar isso. Com toda alegria eu quero falar. Aleluia. E temos que falar lá fora, amém, gente? Lá na praça, nas praças desse bairro, temos que anunciar essa verdade, porque é a única verdade que liberta, e ela salva o homem do destino que ele está tendo. Qual é o destino da humanidade, gente? Sem Jesus. Eternidade sem Deus, chamado lago de fogo, inferno, Guiena, Hades, Seol. É Sheol, né? Que agora aprendemos Sheol, né? Mas é SH Sheol, que é o mundo não visto. Então a humanidade precisa ouvir isso. E esse menino, esse Nibiru está chegando. Ele é feito de gelo e rocha, esse chamado cometa planeta. E ele, quando se aproximar do Sol, com o Sol ninguém brinca, né, irmãos? Afinal de contas, o Senhor criou ele para governar o dia e está governando o sistema que Deus criou. Esse gelo vai derreter. E ele vem com uma cauda enorme, chamada, né, poeira cósmica. Na verdade, é um monte de pedra que é meteoro. Então, quando ele se aproximar do Sol, ele vai provocar o Sol, vai lançar fogo nele, vai derreter ele. E isso vai causar o quê? Ondas de energia para a Terra. E isso vai causar uma série de problemas aqui na Terra. Segundo os cientistas, né, podemos ficar 3 dias, a Terra inteira, sem energia nenhuma, tudo escuro, nada funcionando, nada, porque vai desencadear muito forte do Sol e vai dar um pane geral na aproximação. Aí que eu te falo, eu não sei se isso de fato vai acontecer, eles dizem que vai acontecer, e que pode, e outras coisas. Está causando, ele que está provocando a erupção do vulcão lá do Havaí, ele está provocando o nível do mar subindo, ele está provocando o derretimento dos polos aí, ele que está provocando o Yellowstone, começou a entrar, está quase entrando, a fumaça está aumentando, é um vulcão enorme, um parque nos Estados Unidos, entra a erupção, porque ele está mexendo com o eixo da Terra. Se você acompanhar baleia, muito animal marinho está se perdendo, porque eles lançam um sonar, né, que é um som para bater e voltar, para se guiar, eles lançam e não voltam, então eles encalham na areia. Está acontecendo isso no mundo. É que a gente às vezes está desligado do que está acontecendo no mundo e está achando que está tudo bem, enquanto tem a famosa festinha, está tudo bem, estamos calçando, vestindo, morando, estamos assistindo a nossa televisão de boa, comendo o que queremos, parece que está tudo em paz, não é? Ir para se trabalhar segunda-feira, amanhã fielmente na hora, chega na hora, sai na hora, não falta doente. Eu nunca vi gente fiel no trabalho, maravilha. E vai e volta doente, não falta hora extra, está ali. Eu vou um dia ficar lá com a Bíblia lá, que lá que é o lugar do culto, né? Então, porque é lá que a gente encontra na hora, não sai, não falta, larga a criança, não deixa. Não é assim? Não é assim, gente? Ou não? Ou o pastor está enganado? Lá não leva a criança, é uma coisa, né? Agora, no reino é tudo diferente.
A gente deve pagar o preço por causa disso, sim. Porque Deus é um Deus que tem que ser servido com toda a dedicação. Amém? Eu disse, você vai lembrar, pastor, obrigado que você falou. Você não parou de falar isso. Isso. Eu vou falar até você falar. Pastor, aleluia, eu me converti. Entendi esse negócio que você está falando. É de Deus isso aí que está falando. É para servir com tudo? É. Digo, seu marido, é para servir mesmo. Aleluia. Por que é para servir mesmo? Porque Ele te amou tanto que deu o único filho que pode salvar você quando você fechar os olhos daqui. O dia que a gente fecha os olhos, fecha os olhos, o mundo espiritual, só Deus tem o domínio e o controle. E tudo depende de como você viveu aqui quando você passar para lá. Lá não adianta mais nada, não adianta fazer nada fora. Ninguém pode. Lá é como a pessoa viveu diante de Deus e com Deus, o que ela decidiu, vai decidir a sua vida eterna. Vida eterna é a coisa mais séria da tua vida. Nós estamos aqui como igreja para decidir e levar outros a decidir aonde ele vai passar a eternidade. Nós temos que ter certeza aonde nós vamos passar a nossa eternidade, porque ela vai chegar. E quando ela chegar, você vai ver como os seus anos de vida foi tão rápido. Então esse planeta agora vai acontecer agora, setembro, outubro, os cientistas estão passando. Eu já mandei no Celebração, coisa boa no Celebração, né, esse áudio, né, de um pastor, estudo, né, do Apocalipse 12, com esse planeta que vai mexer com a Terra. Então quem é que vai se abalar de fato nesse dia? Aqueles que não celebram as festas de Deus. Aqueles que não estão esperando. Tem gente que não está esperando Jesus. Está esperando, quem sabe, para daqui. Eu sou muito novo agora, como muitos dizem, né? Ou para muitos anos, né? E tem duas conotações de esperar Jesus. Tem aqueles que não creem e não querem, e tem aqueles que sabem que ele vai vir, já são cristãos, mas vivem uma vida como se ele não fosse vir. Tem esse também. Ele está despreocupado de obedecer, porque agora não precisa se consagrar tanto agora. Depois se dedica, ainda dá tempo, e continuam com a vida sem o padrão que o Senhor quer para nós. Então, a festa que o povo está celebrando hoje nos ensina a nos preparar. Por quê? O prudente, se ele sabe que vai ter ladrão na sua casa, diz a parábola, o que ele faz? Ele se prepara para receber o ladrão. Ele se prepara para lutar contra. Ele não fica displicente. Ele não dorme de porta aberta, né? Ele põe alarme, ele fecha o portão, ele põe cadeado, ele tem chave, segredo, ele sabe entrar e sair, ele entra olhando em casa. Ele não está assim, né? Achando que está 50 anos atrás no Maranhão. Não, né? Não é mais essa época. Você dormia na rede, né? Ninguém mexia com você. Não podia deixar seu cavalo lá sem amarrar, que ninguém levava. Não é mais essa época. Acabou. Agora, qualquer interior de São Paulo, né? Infelizmente, tem um pontinho lá do crack. Tem um ponto lá. Chegou em todo o Brasil, em todo o interior de São Paulo. Tem alguém que levou lá e já aliciou um monte de gente lá. Tristes. Para isso, Deus tem a igreja. Nós vamos ficar felizes. Para isso, Deus tem em você. Ele tem a igreja. Ele tem jovens cheios de Espírito Santo, tem moças, moços, homem e mulher, tem ancião. Ele tem homens e mulheres que creem que podem mudar a história de nações, de cidades, de qualquer lugar. Se chegar lá. Aleluia. Você não sabe o poder que é de um filho de Deus mudar para um lugar, ou chegar num lugar e naquele lugar ele entrar numa casa e começar a orar, e começar a falar ao Espírito Santo: o que o Senhor quer, como é que é para fazer a sua obra aqui. Você não pode dimensionar. O mundo das trevas se mobiliza inteiro para parar aquela pessoa, mas o mundo espiritual do Senhor está inteiramente do lado dele, e o Espírito Santo vai revelar para ele como implantar o reino no coração das pessoas naquele lugar. Aleluia! E aí eles vê o tempo e o modo, a hora de sair, como chegar e como implantar, e Deus guia ele. E aí nasce uma rede. Aleluia! E aí começa uma missão. Por quê? Implantar o reino no coração da pessoa, levar a pessoa a Cristo Jesus. Você não salva ninguém, mas eu levo. E ela decide. Amém? Eu dou o caminho. Olha,
existe um Salvador e ela decide. Se ela decidiu de coração, o Espírito Santo faz a obra nela. Se ela falou só de boca, Deus vai julgá-la, não sou eu. Mas o que a igreja precisa fazer? Sair para anunciar, para avisar. Então essa festa do Ano Novo, na verdade, propriamente, o dia da trombeta, o dia do chofar, o dia de tocar do alerta, é próprio para nós. Por quê? Porque Deus, na sua misericórdia, está avisando que vai haver algo que vai abalar o mundo, ou que é a volta do seu filho. Pelos estudos já se sabe um mês que Jesus vai vir. É esse mês. É o mês que ele vai vir. Aleluia. Aleluia. Não sabe o dia. Então toda a festa do arrependimento, como é que chama? Yom Kippur. Toda a festa que vai ser 10 dias. Depois daqui, o que acontece? As pessoas estão prontas para jejuar e não usar maquiagem, não usar joias, sapato baixo, roupa humilde. Por quê? Sinal de arrependimento, de humilhação, para alcançar de Deus o perdão total. Porque eles creem, a Bíblia ensina que nas festas, Deus nessa época julga quem vai ser salvo, quem não vai. Então eu preciso trazer para o meu coração esse entendimento: quem vai e quem não vai. Então o que eu tenho que buscar? Eu vou. Amém. Boa noite. Amém? Eu vou. E você? Amém. Então declara: eu vou ser. Quer dizer, eu vou ser absolvido, vou ser perdoado. O Salmo diz: feliz é o homem que Deus não imputa os seus pecados. Tirou. Então, para-se um dia, 24 horas de jejum, sem água, sem comida, nem trabalho, para buscar de Deus arrependimento. E isso nós precisamos entregar a Deus. O judeu faz isso que não conhece Jesus. Agora, em Cristo, Jesus chamou agora a gente de um reino de sacerdotes. Um reino que vive agora com Ele habitando de si. Agora você vive em arrependimento, não espera um dia só. Você já anda abandonando o pecado. Aleluia! E seguir o Senhor. Então esse dia que nós estamos celebrando é um dia de preparação. É um dia de arrependimento. É um dia de se preparar para aquilo que pode vir. Você entende que quando Jesus pregou para os discípulos e pregou para eles pregarem para nós, e ensinou Paulo, então o Senhor diz: vigiai, você não sabe que hora vai vir. Agora não é só um dia. Agora você tem que andar em vigilância, sempre prudente. Por quê? Porque a qualquer hora a trombeta pode tocar. E você ouviu o seu nome. Nós ouvimos a trombeta aqui sexta-feira, como vai ser exatamente os toques. E a última é onde a igreja vai embora. Onde todo aquele que está em Cristo, que é a igreja, de toda a tribo, língua, povo e nação, vai ser arrebatada. Os mortos sairão primeiro dos túmulos. Imagina, né? A bagunça que vai ser isso, o alvoroço, o rebuliço que isso vai ser em cada cemitério. Abrindo o túmulo e o povo saindo e entrando para a cidade, ressuscitou. E depois que saiu, aí o Senhor leva todo mundo. Aleluia! Nossa, irmão, você não pode perder essa hora. Você não pode perder o arrebatamento. Fala para ele aí. Em nome de Jesus. Não saia da fé. Não abandone a fé. Não vire as costas para a fé. Porque nesse tempo, aí então se começa um período terrível na terra. Um período que Satanás pessoalmente vai perseguir cada um que aqui está. Porque se tornou então o governo inteiro dele, totalmente dele. Se vai haver uma tribulação, e a igreja aqui, a grande, Deus leva o seu povo, e agora? Como que será? De alguém estar aqui sem o Espírito Santo em si, sem uma liberdade para pregar num lugar que alguns ventos não vêm, sem a alegria de um louvor, tudo agora escondido e fugido para as montanhas, para a mata, para onde for, para não receber a marca, porque vai ter a marca, vai ter controle. Irmãos, despertai. O mercado Walmart, que trabalha junto com a FEMA, né? Já estudo isso há um bom tempo. A FEMA é uma organização na América que está se preparando para sepultar muitas pessoas.
Estão fazendo caixão de 6 pessoas. Para quê? E campos de concentração gigantes e milhares de caixão. Para que será? Vai ter uma finalidade. Então, essa busca, essa pesquisa já vem de pastores vendo essa preparação de uma grande perseguição. E o Walmart está junto com eles, no Brasil e no mundo. Vão implantar essa marcação, o simples colocar de chip. Parece que é simples. É verdade que o espírito do anticristo não é só a marca, é a rebeldia. É a dificuldade de obedecer qualquer e toda liderança na terra. Isso é a marca. Se a verdadeira marca é o espírito dele na pessoa. Não consigo me submeter a ninguém. Ninguém manda em mim. Isso é a marca dele. Porque a marca de Satanás é rebelião. Saiu um partido agora, né? Um partido agora que na televisão declarando rebelião. Ele fala mesmo, tal, meu nome é tal, né, com tal, vamos à rebelião. Eu falei, é o partido dele, isso aí é dele. Isso aí está declarado. Mas o que é rebelião? Não me submeto ao pai, não me submeto à mãe, não me submeto a filho, não aceito fala que ninguém fala. Não vem me dar ordem. Essa é a rebelião. Esse é o espírito de rebelião. Esse é o espírito de Satanás, que é o espírito do anticristo, que vai determinar a marca. E quem tiver esse espírito não vai conseguir resistir o espírito demoníaco que vai estar na terra. E ele já está agindo. Ele só não pode agir plenamente porque ainda ele é detido pela igreja que está na terra. Porque quando a igreja foi tirada, aí diz que o filho da iniquidade vai se manifestar. Alguém que tem o próprio Satanás dentro de si, o anticristo, vai se revelar. E aí, quem escapará? Para escapar, você vai escapar com a vida. E o Walmart vai ajudar a colocar nos seus mercados a implantação do chip. Do chipzinho, tamanho do grão de arroz, que vai entrar na mão direita ou na testa, é isso? Confirmando com Apocalipse. Além de ser comandado, né, que é obra de mão e governo e domínio da mente, vai ter algo. E aquilo, quando entrar, ele vai mudar a mentalidade. Já está sendo produzido aos milhões pela Motorola. Tem chip Motorola no seu celular? Não, meu da Vivo. Aqui, ó, Motorola. Não, meu é da Samsung. Mas é deles, eles estão já implantando uma empresa no Brasil fazendo milhares de chips. Para que será que estão fazendo um monte de chip? Um monte de caixão? Fala, seu irmão, não é para você. Deus avisa no seu povo, quem está inteirado, quem está buscando querer saber qual é a vontade do Senhor. A igreja tem que estar atenta. Porque Deus chamou o seu povo para estar atento. E qual é a prontidão que Jesus chamou eu e você para ter? Qual que é a prontidão que o Senhor quer nossa? Qual é a prudência que o Senhor quer nossa? O ano novo judeu, a gente comeu, bebeu e foi uma delícia. Comemos maçã com mel, né, irmãos? Delícia. Uma sobremesa saudável, além de ser maçã e mel, muito saudável. Comi também, né? Que delícia. Simboliza o quê? É um símbolo do ano bom e doce. Onde esse ano bom e doce se estabelece? Se estabelece no prazer de meditar na palavra de Deus, de estudar e de obedecer. Aí está o ano bom e doce. Aí é feliz. Por quê? Eu tenho um ano agradável na presença de Deus. Não tenho um ano amargo, né? E sem sabor. Por quê? Porque eu não estou em desobediência. Quem está em desobediência para Deus não tem festa, tem tristeza. E está amargo, né? Não tem sabor, não tem doçura, mas sim um fel. E nós precisamos nos preparar. Amém, meus amados? Amém. Você crê nisso? Amém. Abre comigo a Bíblia em Mateus 7. Mateus 7. Estamos aqui usando a Bíblia judaica, que eu quero, Bíblia judaica completa, indicar para você investir nesse material que é a Bíblia. O material que você deve mais investir na sua vida é uma Bíblia que você pode ler, e a gente tem aprendido que são, né, traduções mais próxima do original hebraico, que foi retirado do povo de Deus, que muitas coisas foi alterada e tirada pela igreja romana.
e que o Senhor quer que a gente aprenda, e ainda Ele vai nos revelar mais e mais. Se Ele já revelou tantas verdades dentro de tantas interpretações, traduções erradas, imagina se aproximando, né, do que é original. Então nós queremos aprender, amém, meus irmãos? Porque nós não queremos cair no erro que Jesus disse. Jesus disse que o povo dele errava por quê? Primeiro porque não conhecia, né? O que eles não conheciam? E o poder de Deus. Então pela ordem aí veio primeiro o quê? As Escrituras. E depois o poder de Deus. E também nós vamos aprender, né, outra face do poder. Porque nós julgamos que poder é só os sinais. É tanto poder que eles vão cessar. Mas a palavra não. Terão outros sinais. Nós teremos outros dons para governar com Jesus no milênio. Não serão esses. Porque passaremos do tribunal para receber o galardão. O galardão é condição de reinar. E aí você vai reinar com ele. Não são os dons que eram. Porque esses são para cá. Mas esse também não é só o poder. O poder de Deus está na intimidade dele, conhecê-lo. Porque muitos manifestaram o sinal, mas Jesus os rejeitou e vai rejeitar, porque é uma palavra profética para aquele dia, porque Jesus disse: eu não conheço vocês. Eles não tinham intimidade, eles não tinham fruto do Espírito. O sentimento de Jesus não era na vida deles. Deus não sabia. Por quê? Deus habita e Deus envolve relacionamento. Diga: eu preciso de relacionamento com Deus, com Jesus, com o Espírito de Deus. Aleluia. Todo o poder de Deus está na sua palavra. Se ela habita em você, se ela vai reger seus sentidos, se ela vai governar você, se ela vai ser seus pensamentos quando você for tomar uma atitude errada, ela pensa em você, ela fala dentro de você. Isso é o Senhor guiando você. E à medida que você cresce nisso, isso é o poder de Deus. Não só a manifestação dos sinais que o Espírito Santo nos deu, mas sim o governo de Deus em você. A obediência é o maior poder que existe na vida de uma pessoa, que vai levá-lo a amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Isso não é um dom. Isso é a pessoa do Senhor em você. Deus não tem amor. Deus é amor. Ele não tem. Ele não contém. Ele é o próprio. Deus é, diz 1 João, Ele é amor. Aleluia. Aleluia. Olha aqui, para a gente começar a tomar o caminho da prudência. Capítulo 7, verso 13 diz: entrem pelo portão estreito, porque o portão que conduz à destruição é largo, e o caminho amplo, e muitos transitam por ele. Entretanto é estreito e largo o caminho, amplo, e muitos transitam por ele. Entretanto, aqui, isso, o portão. Difícil é o caminho que conduz à vida, e apenas uns poucos encontram. Que sério, né? Jesus disse, para a gente entrar, Mateus 7, achou aí? 13, é isso mesmo, irmãos? Vamos ler aqui não. Vamos ler mais uma vez, porque você não pode errar esse caminho. Fala assim: você não pode errar esse caminho. É o caminho que o Senhor anuncia para você. Amém? 7,13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela. Olha que sério. A chamada é, quando o Senhor fala de um caminho difícil e que poucos acham, porque é um caminho que eu preciso renunciar o que é da minha vontade para agradar a vontade do nosso Deus espiritual, que se revela a nós pela fé, pelo seu Espírito,
E nos deu o Filho que você não vê e crê, que é espiritual hoje para nós, mas é verdadeiro. E que Ele revela a sua vontade pela sua palavra, que é Espírito e vida. Diga, a palavra de Deus é Espírito e vida. Então é necessário que eu entenda que para entrar num lugar que eu tenho que caminhar, e que o Senhor diz que a porta é estreita, quer dizer, é exigente entrar lá. Existem condições para entrar, para passar. Não posso passar com tudo que eu queira levar. E para andar no caminho é mais exigente ainda para tomar esse caminho. Mas é o caminho que conduz à vida eterna. E ele diz que poucos encontram. Quer dizer, poucos querem esse caminho. Nós estamos vivendo dias que esse caminho tem sido bem fácil de identificar na vida daqueles que estão seguindo a Cristo. Porque ele diz que poucos, não é um monte, não é milhares nem multidão. Poucos encontram. Por quê? Porque é um caminho que eu preciso renunciar. E renunciar o quê? As coisas desta vida que não agradam a Deus, que não foram criadas e geradas por Deus, é necessário para segui-lo. Diga para os irmãos, para seguir Jesus, a porta é estreita, o caminho é apertado. Quer dizer, eu vou ter que negar o meu próprio eu. O eu aí é o meu ego, é o que eu gosto, o que eu quero fazer, o que eu tenho prazer, o que eu quiser fazer, a hora que quiser, do jeito que eu quiser. É necessário que eu deixe o meu ego para entrar no caminho. Não dá para seguir Jesus com tudo que eu gosto, tudo que eu acho bonito, tudo que eu acho bom, tudo que eu tenho prazer, tudo que... A não ser que aquilo que eu tenha, a palavra de Deus aprove, e aí então isso vai ser permitido, isso faz parte do caminho apertado, da porta estreita. Mas quando não, isso só vai me ser permitido entrar pela porta estreita e seguir o caminho apertado se eu abrir mão. Diga, abandonar. Abandonar. Diga, a palavra poderosa para a vida do cristão é abandonar. É abandono. Então vamos ver na Bíblia isso, o que é abandonar. Amém, meus amados? Abre a sua Bíblia no livro poderoso de Mateus. Mateus 3. Que a gente vai aprender que Jesus veio para esta obra. Mateus capítulo 3. Verso 8 diz assim: se vocês realmente tiverem abandonado os seus pecados e voltado para Deus, produzam frutos, ou fruto, para comprovar. Outra versão diz, de Mateus, que nós devemos produzir o quê? Frutos dignos de arrependimento, né? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Essa verdade está sendo falada por João Batista, que estava batizando o povo. E esse ato do batismo acontecia justamente na festa das trombetas. Por quê? Porque era uma atitude de arrependimento. O batismo só acontecia nesse período que o povo descia João para quê? Para se arrepender. O batismo era do quê? De arrependimento de pecados. Por isso que quando alguém vai às águas, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, eu me arrependo
dos meus pecados diante de Deus. O que ele está dizendo? Né? A tradução desse arrependimento original é abandonar. Diga abandonar. Diga retornar. Né? Eu abandono aquilo que não agradava a Deus e retorno, me converto à vontade de Deus. Isso é o caminho da prudência que nós aprendemos na palavra do Senhor aqui em João. E aí ele diz: quando eu me arrependo, eu preciso provar, produzir fruto que prove que você mudou, que você retornou. Que você retornou para quê? A seguir Jesus. Aleluia. Para nós é isso. Eu preciso provar que eu me arrependi, que eu abandonei, que eu retornei a seguir Jesus. E de que maneira que eu provo? Com frutos de mudança. É isso que Jesus estava falando, de um caminho apertado. Por quê? Porque é um caminho que eu vou produzir fruto dele e para ele, não os meus frutos, não que a minha produção, mas aquilo que é dele em mim, aquilo que agrada a ele, manifestado através de mim. Isso é a preparação. Isso é chamado vigilância, isso é chamado prudência. Por quê? A hora que ele vir, ou abale céu e terra, eu estou, diga, preparado. Aleluia. É como você dizer, eu estou esperando. Pode vir a hora que for, possa eu partir, possa você parar de funcionar o coração. Está preparado. Possa então chegar o dia da trombeta, que todo, né, a Bíblia diz que do Oriente ao Ocidente se verá o Filho do Homem. Pode o céu abrir e a trombeta tocar e eu ver, meu nome for chamado, né, o som, e for levado, estou pronto. Tanto para arrebatamento como para a morte iminente. A morte pode chegar para qualquer um sem avisar e é muito rápido. E ela não tem ninguém. Ela chega e cumpre o que Deus determinou sobre aquela pessoa, do tempo do fim. E a gente é chamado. Por isso que o cristão precisa sair do sentimento da emoção terrena, que o faz perder a fé e desanimar no seguir. E em que sentido seguir? Estar vivendo de maneira preparada. Estou esperando Jesus. Ou ele vai me chamar via morte terrena, ou ele vai me arrebatar. Mas para os dois, eu estou pronto. Essa é a condição do filho fiel. O filho fiel, o homem de Deus fiel, a mulher de Deus fiel, anda pronto. Ele não relaxa hoje para amanhã retomar. Ele não se envolve com aquilo que não agrada a Deus. Amanhã eu volto. Porque Jesus deixou vários avisos. Numa hora que você não pensa, ele pode vir. Quer dizer, na hora que eu soltei a rédea, na hora que eu decidi desfrutar das obras da carne, ele vem. Então é necessário prudência. Aleluia. É necessário vigilância. Por quê? Ele vem. Ele vem. Deus diz que, né, aquele que há de vir, virá. Mais um pouquinho de tempo, um pouquinho, ele vai vir. E ele mesmo prometeu. Os anjos disseram: esse que você está vendo subir, ele vai voltar. E ele vem buscar, só que agora ele não pisa na terra. Agora ele pisa só nos ares, onde estão as nuvens, e o seu povo sobe para encontrar com ele nas nuvens. E quando vai subindo, vai sendo transformado num corpo glorificado, um corpo sem bactéria e sem vírus, um corpo agora como o dele, um corpo de glória e vestes que vai receber para estar para sempre com o Senhor. Aleluia! Como eu e você podemos brincar com isso? Não podemos perder isso de jeito nenhum. Isso está parecendo que está mais próximo do que nunca. Para eu que nasci na igreja, nasci mesmo, irmão. Quando eu nasci, né, eu estava lá dentro da igreja, fui apresentado Nerezinho lá, nasci, ouço essas verdades há muitos anos. Só que parece que agora está chegando a hora. Está chegando a hora. Aleluia. A gente encontrar o nosso Senhor e Salvador, vê-lo face a face, e não só vê-lo, estar com Ele para sempre, longe da condenação eterna. Glória a Deus. Faça de tudo para não ir para a condenação eterna. Faça o que for, deixe quem for, pare com o que for, porque a tua vida eterna, a Bíblia diz que não se compara com a glória que vai se manifestar em nós. As tribulações dessa vida não se compara. Romanos 8, Paulo diz: não se compara com a glória que ainda a gente vai manifestar e vai vivenciar nessa terra. Nada, nenhum sofrimento desse mundo, nada que te ofereçam de bom se compara. Não perca, não brinque com a sua vida eterna. Não
Abra a mão, não vou para a condenação eterna, não vou, nem você vai. Muitos estão brincando, deixando a congregação por nada, por coisa dessa vida, deixando a vida de leitura por coisa dessa vida, investindo muito mais tempo nas coisas dessa vida do que em conhecer a palavra eterna. Não passa essa palavra. Cada versículo, capítulo que você memorizou, comeu, se alimentou e está regendo a sua vida, é a própria pessoa de Jesus em você, e é eterno. Como eu vou deixar a palavra de Deus, que é favos de mel, diz a Bíblia. Queridos, um período da história, né, do povo de Israel, das Escrituras, muito antes de qualquer nação conhecer, era só oral, era passado, falado. Deus falava para Moisés, Moisés falava para os levitas passavam para todo Israel, os pais contavam em casa, e assim foi. Até que se formou uma Torá, um rolo. Até que então combinou um rolo dos profetas e do Pentateuco. E para nós hoje, até que se escreveu. Hoje você tem favos de mel, diz, porque você tem na mão. Você pode se deliciar. Não tinha, tinha que ouvir e guardar. Já pensou se tivesse hoje que ouvir e guardar? Com a realidade dessa geração? Que a gente esquece a chave da casa? Se apertar mesmo, sabe onde mora? Então a mente está tão embolada, tão cansada, tão cheia de coisa, que se não anotar, esquece. Anotando não lembra. Já pensou? Não lembra onde anotou, não lembra onde é. E o GPS deixa a gente mais inconsciente ainda, porque antes a gente aprendia o endereço e guardava, é lá, agora tem que pôr, senão não chega, não sei onde é essa rua. Olha a nossa mente. Isso é estratégia do inimigo. Isso não é tecnologia. Tem alguém por trás da tecnologia que tira a capacidade que Deus te deu de memorizar. E a gente pensa que é só tecnologia. Era oral. Hoje você tem na sua mão. A hora que você quiser. Quando você quiser. Quanto você quiser. Você pode se trancar no seu quarto e não vou sair hoje. Ao final de semana não toma ninguém. Eu preciso comer desse mel. Já pensou? E o quanto a gente tem se sacrificado para saber? Não tem conseguido. E isso tem sido o quê? O caminho largo. Onde está o caminho largo? Quando eu não consigo orar. Quando eu não consigo meditar. Quando eu não consigo congregar. Estou seguindo o caminho largo. E a porta larga, né? E espaçoso o caminho. Eu posso vir do meu jeito, do jeito que eu estou, como eu gosto, da maneira que eu quero seguir Jesus. Mas o Senhor diz que esse caminho leva à perdição. Porque o caminho apertado é necessário se sacrificar para ler, se sacrificar para orar, se sacrificar para congregar. Poucos querem permanecer nisso. São poucos. Vamos agora para o caminho apertado. Produzir frutos. Aleluia. Então você vem aqui comigo. Em Mateus capítulo 5. Aleluia. Eu preciso, segundo o texto, produzir frutos que provam que eu retornei para Jesus, que eu voltei para Deus, que eu estou seguindo Ele. Capítulo 5, verso 1, diz assim: vendo as multidões, Yeshua subiu ao monte, Jesus. Depois de assentar, os talmidim, os discípulos, se aproximaram dele. E ele começou a falar: isto é o que lhes ensinou. Quão abençoados são os pobres em espírito, porque o reino do céu é deles. Primeiro fruto aqui que Jesus está dizendo. Porque ele disse: agora produz. O caminho apertado é esse. E Jesus vem pregando o que depois que ele se batiza? Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Para quem ele está pregando isso? Para quem conhecia a lei e os profetas. Não é nem para quem está envolvido com gerações, com práticas, com uma cultura pecaminosa. Eles não tinham isso. Mas Jesus disse: eles estão fora desse propósito. João batizou e disse: produza fruto que prova que você anda em arrependimento. E Jesus vem pregando: arrependa-se, porque como vocês estão, esse caminho é largo, esse caminho é espaçoso, essa porta é larga. E Jesus vem ensinando qual que é o fruto. Olha aqui, que fruto prova? Um espírito humilde. O que é? Sem orgulho. Bem-aventurados os que abatem orgulho. Bem-aventurados os que renunciam à soberba, à arrogância, que os vaziam, que não são cheios de si. Esses são frutos. Esses são os frutos que João e Jesus estão pregando. E ele diz: arrependam-se. E Jesus começa a dizer para um povo que estava orgulhoso, conhecendo Torá. E isso, quando você se condiciona, você se prepara
você vive preparado. Olha o verso seguinte, 4. Bem-aventurados são, ou quão abençoados são os que planteiam, porque serão... Quem chora? É qualquer choro? Não. É o choro pela vontade de Deus, pela justiça de Deus, pelo amor de Deus, pela manifestação da graça de Deus. É o choro que pede a Deus que venha seu reino. Não é qualquer choro. É o choro quando o irmão padece por injustiça, quando o próximo sofre. Ele chora. Ele se derrama em oração diante de Deus para que a pessoa viva a justiça. É quando tem compaixão, como nós clamamos que Deus restitua a saúde do Bolsonaro, em nome de Jesus, amém? Não porque ele vai ser ele é um líder, ou um político, ou pode ser o governo, não. É porque ele é uma alma, que Jesus morreu por ele, e que talvez ele não estivesse pronto para partir. E Deus vai sempre lutar por qualquer um que se levantar para tirar a vida do outro. Ele disse, não matarás, por motivo que for. Se ele é certo ou errado, não matarás. Quem dá vida e mentira é só o Senhor. E ele não precisa de ninguém para fazer isso. Então não, haja vida e vida com abundância em nome de Jesus física. A esposa dele é a mulher de Deus. Eu vi o culto, né? Onde oraram por ele, onde ela é obreira da igreja. Que Deus faça o marido de uma mulher de Deus. Que ela reviva e que toda infecção não prospere em nome de Jesus Cristo. Porque esse é o temor. E ele possa viver para a glória do Senhor. E ter uma experiência poderosa com Deus. Senhor, te revela a ele nesse tempo. Ó Deus, quando ele cair no sono naquele hospital, por anestesia ou por sono, Jesus entra no sonho dele. Fala com ele. Se revela a ele. Mostra o inferno para ele. Mostra a sua glória. E levanta o homem de Deus, Senhor. Ó Deus, se ele vai ser presidente ou não, o Senhor que sabe. Mas eu quero que ele seja um servo cheio de Espírito Santo. Nós oramos isso agora, Senhor. E sobre essa nação, oramos agora. Sobre, Senhor, essa corrida política. Tu conheces os bastidores, nós não. Por isso, Senhor, dissipa agora toda ação de morte, roubo e destruição das trevas. Toda corrupção e violência, dissipa agora. Desligamos agora. E ligamos, ó Deus amado, que venha teu reino. Venha a justiça do Senhor nessa nação. Por meio de uma liderança. E eu te clamo, Senhor, põe os teus servos naquela cabeça. Na liderança, levanta os teus ungidos. Como de Deuteronômio 17. Em nome de Jesus. Ligamos na terra, amém? Amém, meus irmãos? Vamos lá mais pelo fruto. Verso 5. Quão abençoados são os pacíficos, porque herdarão é os que promovem paz. Aleluia. Quão abençoados os que têm fome e sede, quer ver a justiça entre as pessoas. Não, eu estou bem. A maldita lei de Gerson nessa nação. Eu estou melhor que você, tá bom. Eu estou fazendo o meu, estou ganhando o meu, o outro que se vire. Tá bom, eu estudei e você, fazer o quê? Isso se chama injustiça. Amarás o teu próximo. Queira que ele tenha o que você tem. Justiça não, que ele também tem oportunidade. Que ele também possa estudar, que ele também possa. Justiça. Não, direitos iguais. Nós somos uma nação de desigualdade social, salarial. Justiça é igualdade. Que bom que ele é médico, mas ele não é melhor que o professor. Não é que a ideia é essa, né? Que é vendida. Não, ele fez medicina, mas ele. Porque ele preserva a vida. O outro ensina ele ser médico. Porque sem ler, ninguém vai ser médico, né? Lê o Japão, né? O Japão e a Alemanha, os professores são os mais exaltados. O melhor professor que tem no Japão. O único que o imperador se dobra é o professor, porque ele honra os mestres. E a Alemanha. Ser professor na Alemanha é melhor não ser médico. É melhor do que ser médico, que salva a vida. Porque forma a mentalidade, gente. Forma gente pensante ou gente só a mão de obra. Isso é sério. Então, que seja alguém de justiça. Frutos que provam o seu arrependimento ao Senhor Jesus. Aleluia. Verso 6. Quão abençoados que têm fome e sede. Verso 7. Quão abençoados que demonstram misericórdia. Porque lhes será dado e demonstrado. O que é misericórdia? Diga, me colocar no lugar do outro. Verso 8. Quão abençoados puros de coração. Porque verão a Deus. Você sabe o que purifica o coração? A leitura da palavra. Quanto mais Bíblia você lê, mais puro fica o seu coração. Mais o Espírito Santo consegue purificar o seu coração. O que é pureza? É tirar a contaminação daquilo que não agrada a Deus. Isso é pureza. Aleluia? Por isso que eu te digo, quanto mais você assiste aquilo que não agrada a Deus, mais contaminado fica o seu coração. E vai tirando seu ânimo e força para meditar na palavra. Quanto mais eu contemplo aquilo, diante dos meus olhos, aquilo que desagrada a Deus, aquilo que tem tudo que Deus não se agrada, eu estou me contaminando. Eu estou me sujando. E vai ser mais difícil, porque é de ordem espiritual da maldade. Então eu vou conseguir ter ânimo para ir ao puro. É aquela história. Você aprendeu a dar refrigerante para o seu filho. E a tomar refrigerante, não é isso? O dia que você quiser dar água para ele, ele vai falar, eu não gosto de água. Água é ruim. Porque eu dei para ele o outro. Quanto mais eu vejo que é do inimigo, eu vou
odiando o que é de Deus. Não vai perder o sabor. Não tem graça. Deus criou toda uma culinária para nós. Toda uma dieta para nós. Deus criou. Satanás veio e criou outra. A de Deus foi jogada fora. Agora, gostoso, saboroso, é o que o inimigo criou. Por meio da química, que afeta algum lugar do templo de Deus. E a gente ainda acha que isso é bom, é legal, mas está matando você, aos poucos. Atacando rins, fígado, pulmão. E é bom, é saboroso. Vamos comer, dar a nossa família, pôr na mesa. Mas não é o Senhor que criou. Foi alguém em laboratório, coisas químicas que reagem dentro de nós e nos estão dando enfermidades que a gente não consegue combater, que não está tendo força para combater. É isso que os médicos estão em crise. Não tem antibiótico para isso. Como é que formou isso? É tanta mistura química dos alimentos que estão... É uma bomba formando dentro da gente. Uma hora a gente explode andando. É verdade. Um simples suquinho, para conservar ele ali dentro, tem tanta química. O simples leite de caixinha, ele só tem cor agora, é antibiótico. E urina de animal ou humana completa o leite agora. É o último dado que saiu. O leite de caixinha é urina humana ou de animal para completar e soro, só, e antibiótico. E cor branca. O leite você só bebe se você pegar da vaca lá, e não for da vaca, lá das fazendas que pega com a máquina. Só se ele tiver uma vaca, aquela vaca que só tem 2, 3, aí é leite. Não tem mais leite. Porque por leite ficar conservado naquela caixinha, tem antibióticos violentos para ele conservar, e nós estamos bebendo. A gente está matando o templo do Espírito Santo de Deus. Aos pouquinhos. Daqui a pouco estamos doentes, começa a aparecer doença, vai entupir o coronário, e você fala, mas... E a gente vai comer. E Deus já deu a dieta dele, né? Só ler Gênesis. Está toda a dieta. Mas é ruim. Por quê? Porque ele criou. Então olha o que é sério. A gente vai se contaminando sutilmente e achando ruim o que é do Senhor. Chegou o tempo de preparação, aleluia. Prudência, frutos. Senhor, nós provaremos que nós somos de fé. Diga, fé é ser confiável. Seremos confiáveis, mostrar a Deus que eu sou. Eu aceito a sua palavra e não vou te decepcionar, Senhor. Esse é um homem de fé, é uma mulher de fé. Eu não vou abrir mão, custe o que custar. Eu vou te seguir até o fim. Eu sei que o vento vai bater, eu sei que as tribulações virão, eu sei que pessoas se levantarão, mas eu tenho que seguir até o fim. Paulo disse, nem para a esquerda nem para a direita, olhando para o autor e consumador da minha fé. Quem é o autor e consumador da sua fé? Precisa ser Jesus, porque ele seguiu até morte, e a morte de cruz. Aleluia. Aleluia. Verso 9, quão abençoados os que promovem paz, porque serão chamados... Fala ao seu irmão, é pular na frente do seu irmão. É promover reconciliação. Não, meu amado, não, querido. Tem que ser da turma do deixa disso. Não, querido, não. Ele é o seu próximo. A ordem é amá-lo. Isso não agrada a Deus. Como a igreja está precisando, é a geração para mim que precisa mais. Porque eu peguei uma geração da igreja muito boa, que a fofoca era muito difícil. Quem fez parte dessa geração na minha vida foi Jair e a Marilda, que estavam aqui, vocês conhecem agora. Uma amizade nossa era um negócio muito bom. Eles me levavam adolescente para casa e eu voltava à minha casa só domingo. Dormia lá. Me ensinavam a orar, me ensinavam a cantar, me ensinavam a tocar violão. Uma amizade de irmãos. A gente ia, né, no sábado, na sexta, sábado a gente ia culto jovem, às tarde, quando a igreja era simples e humilde. Sim, não tinha muita gente não. Tinha gente, quem tinha era de verdade. Então, aí tinha o culto do jovem à noite, já dormia, porque domingo tinha escola dominical, e depois da escola tinha o culto à noite. Então, eles não deixavam de ir embora, eles me levavam a almoçar, cuidavam de mim. E eu louvo a Deus, porque a Marilda foi quem não virou minha amiga na igreja. Ela e a Ruth não soltaram de mim. E me apresentaram para os jovens, e ali a gente ficava. E aí, pulava na frente, cuidava, não ensinava, apresentava para os outros, ensinava a orar. Eu tremia na hora que ela falava para me orar. Tremia, porque eu não sabia o que falar. Ficava ouvindo eles falar, e aí, repete comigo, eu repetia. Falava 3 palavras, e aí, em nome de Jesus, amém, que eu não sabe, tremia, né? A gente ora rápido quando não sabe orar, porque o pânico, você fica ali nervoso, você não sabe com quem você está falando, nem o que vai falar. Era assim, é por isso que eu falo, não, ora, ensina uma oração. Quer ensinar alguém a orar? Você fala, repete comigo, você já sabe orar. Ele está aprendendo a orar. Amanhã ele vai orar sozinho. Aleluia. Né? Falava, quando a gente tinha um grupo de reis dos primeiros, falava, ensina a pessoa a orar assim. Pega o grupo e fala para repetir. Amanhã ele ora, já aprendeu. Porque me ensinaram assim. Mas a amizade, era o tempo todo junto. Os acampamentos, então, a comunhão. Então não tinha de falar do outro, porque o outro não deixava. Pede para Deus se levantar assim. Aqui em especial, em nome de Jesus. Pede para Deus se levantar, você fala, não. Nós precisamos ser aquele que fica calado, e se for falar mal na mesa, alguém for falar, não agrada. Ou sai da mesa. Ou sai porque não agrada. Se for necessário, não vou andar com você. Por quê? Porque a chamada foi o quê? Frutos dignos. Eu retornei para o Senhor. Eu abandonei o pecado. Eu me arrependi. O fruto prova se você se arrependeu ou não. Se não, está caminhando no caminho
Passou-se na porta larga, pensando que vai ser salvo, e vai para a perdição. Porque ele está falando aqui que está seguindo Jesus. Não está falando para quem não está seguindo. Não é para quem nunca foi para uma congregação, nunca entregou a vida a Cristo, nunca viu a Bíblia, nunca passou pelo batismo, nunca foi batizado com o Espírito Santo. Não. Ele está dizendo não é para esse que é considerado o criação, não filho. Está perdido. Ele está falando para os discípulos. Quem está seguindo ele de perto. E nessa época tinha muito. Porque só lá em João 8 ele separa. Lá tinha vários seguindo ele. Depois reduz para 12. Pertinho mesmo. Mas ele está ensinando. Aleluia! Aleluia. Verso 9. Verso 10, né? Quão abençoados são os perseguidos. Por causa de quê, gente? Porque deles é. Chegou essa hora. A festa das trombetas é isso. Para o arrependimento. E o ano novo vai se entrar num período agora de separação, de reflexão. Eu desafio você de consagração. Entrar em jejum e oração para quê? Deus, eu preciso produzir frutos dignos de arrependimento. Senão eu não me arrependi, eu não voltei para ti, eu não retornei, eu não me converti. Tem muito cristão seguindo placa, denominação, aqui inclusive, seguindo líder, mas não está seguindo aquele que é a porta estreita, que é o caminho apertado e que conduz à vida eterna. Você precisa seguir Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Você precisa seguir a fé em Deus através de Jesus. Essa é a sua salvação, que eu não posso te dar, que ninguém pode te dar. Você que pode buscar, tomá-la, receber, porque o Senhor diz para você, ela está aqui para você. Ela está à sua disposição. O Espírito está à sua disposição, o Filho, o Pai estão à sua disposição. Basta você querer. E Ele te salva, aleluia. Ele se revela a você. Ele te enche da presença dele, Ele te enche do poder. Ele te faz alguém sábio, sabedoria, te dá discernimento para viver, para aprender a contar os seus dias. Quem que aprende a contar os seus dias? É o sábio. Quem que é o sábio? Aquele que decide conselho de Deus em cada atitude da sua vida. Conselho de Deus. Esse é o sábio. O tolo, ele toma atitude sem os conselhos de Deus. Esse é o tolo, sem entendimento. Ele toma atitude em cada área da vida, mas ele não vai à oração, ele não vai ao conselho de alguém mais velho na fé, ele não vai à palavra. A gente toma atitude. E o Senhor nos considera tolo, porque o sábio, ele toma atitude segundo os conselhos de Deus. Aleluia. Você crê nisso, meu amado? Olha isso, né? Chegou o tempo da gente ser perseguido. Clame a Deus por isso. Você sofre por causa da justiça, por causa do reino, por causa da vontade de Deus. Você sofre por ser cristão de verdade. Alguém está falando da sua aparência? Alguém está falando da sua conduta? Alguém está falando do seu comportamento onde você convive, porque você demonstra que é um cristão? Alguém que segue Jesus? Alguém está falando, está reclamando do seu anunciado da vida eterna? Da sua pregação de amor, do seu serviço, da sua humilhação quando alguém se levanta contra você? Alguém está te perseguindo por isso? A Bíblia diz, se alegre! Aleluia! Essa alegria que o Pai quer ver, mas quando alguém é perseguido, ninguém se alegra não. Logo se levanta para se justificar em cima do outro. E se não segurar, bate. Ou processa, não é isso? Põe na justiça a empresa. Ou qualquer outra coisa. Tudo tem uma condição, mas a condição primeira não é essa. A condição é verso 10, né? Não, 11. Obrigado, é o 12 já, né? Não, 11. É que minha folha virou, espera aí. Isso. Quão abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Diga se você quer o reino dos céus. Então, seja perseguido por causa da justiça. Aleluia. É isso que Deus está nos chamando. Porque quem é que vai ser salvo? Os que produzem fruto. Dignos de arrependimento dos frutos do Espírito são isso. São os sentimentos que regem a gente. Os de Jesus. Que levam você a permanecer nessas atitudes e ações. Que está aqui. Olha o verso 11. Quão abençoados são vocês quando as pessoas os insultarem e perseguirem, o 11, né? E inventarem todo tipo de calúnia contra você pelo fato de me seguirem. Jesus já avisou. Feliz você é se alguém se levantar contra você porque você segue Jesus. Insultar, difícil isso, né? E inventar todo tipo de calúnia. Calúnia, então, é grave. Já vivi calúnia por não fazer o que estavam falando. Isso é muito difícil, porque você tem que se alegrar e passar quieto. Olha, o Senhor diz que é teu o reino. Você é bem-aventurado, você é muito abençoado. Diz, irmão, chegou a hora dessa bênção. Dessas bênçãos sobre você. Porque as bem-aventuranças é isso. Você é abençoado quando faz isso. Você é abençoado quando faz isso. Esses frutos que a igreja precisa. Essa geração está assim. Não pode ser insultada.
Se levantar calúnia, então, eu morro de depressão. Porque ele quer ser vingado. E espalha para todo mundo que falaram dele. Estou falando dos cristãos. Os que se chamam. Olha como o nosso fruto não é por arrependimento. Se não é por arrependimento, são frutos da carne. Chegou a hora da gente estar preparado para a volta de Jesus. Arrependimento é isso. Verso 13. Vocês são o sal da terra. Não. Perdão. O 12 aqui é diferente. Alegre-se e fique feliz, porque grande é a sua recompensa no céu. Eles perseguiram da mesma forma os profetas que vieram antes de você.
ante nós, até aqui. Essa é a chamada. Queridos, Deus chamou eu e você para produzir frutos dignos de arrependimento, que provam arrependimento. Isso te prepara para a vinda do Senhor Jesus, que pode vir no dia da sua morte pessoal, como no arrebatamento. O ensino da festa, né? Daqui 10 dias que nós vamos celebrar também, né? O Yom Kippur, o dia da humilhação, de se render a Deus, 24 horas de jejum, vamos fazer. Mas eu quero que você entenda, eles praticam para quê? Para que o Senhor veja produção do fruto na vida deles, e eles estejam diante de Deus arrependidos para ser o quê? Perdoados, para poder entrar no próximo ano. Sabe o que o Yom fala? Que o próximo ano ou vai ser abençoado para você, ou vai ser amaldiçoado, conforme o arrependimento. Alguns viverão ou morrerão conforme o arrependimento dessa data. Agora em Cristo, Deus nos chama para a bem-aventurança, aleluia. Porque isso aqui, quem ouviu naquela época não aceitou. Você pode continuar lendo na sua casa até o 7, Jesus falando do novo estilo de vida, falando dos frutos agora que são produzidos quando alguém é arrependido, segue Jesus. É assim que acontece. Então, igreja, eu chamo você para entrar em consagração. Aleluia. Aleluia. Nós vamos entrar em consagração. Vou avisar no post nosso, no celebração, 10 dias serão, até essa data, 10 dias que eu vou chamar você para consagrar. O que é consagrar? É se dedicar ao jejum, diga, a oração e a leitura da palavra. Então eu vou desafiar você 10 dias de separação, de consagração para ler, 10 dias para se separar para a leitura, em jejum, né? Quer o dia inteiro, quer ou café da manhã, ou almoço, ou à noite, você tirar comida e bebida, se separar para Deus. Para quê? Senhor, eu quero produzir frutos dignos de arrependimento, porque isso aqui mostra quem você é em Deus. Isso demonstra que o Senhor transformou a sua vida, que você se converteu e que você se arrependeu. Por quê? Jesus diz que sem arrependimento ninguém entra no reino. E que prova esse fruto. Então eu quero desafiar você, se separar de tudo aquilo que te contamina, se separar do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, da programação televisiva, isso, né? É isso. De toda a mídia que te contamina, para se dedicar à oração, se dedicar à leitura, se dedicar a ouvir Deus, se dedicar falando, Senhor, esses frutos aqui dos 5 ao 7 são as bem-aventuranças. Jesus diz, aqui é a marca de alguém que nasceu de novo em Deus, que é alguém que se converteu, esse homem manso e humilde que aqui está, coração de Jesus, chamar você e daí inteirar uma caminhada, aleluia, mais 10 dias de consagração. Por quê? Porque, querido, esse é o período e a data que coisas da parte de Deus no mundo espiritual e na terra pode acontecer, e você precisa estar pronto, preparado. Uma geração está sendo corrompida, destruída por meio da mídia. Queridos, uma geração inteira está buscando ser igual o que vê na televisão. Viu? Preciso ser igual, me transformar. Se eu não for, eu não sou aceito. Existe um espírito por trás do sistema, e esse espírito é demoníaco, e ele contamina e converte no que ele quer quem participa. Como o Espírito Santo quer te dar a condição, a conformidade que o Senhor é, quando você medita na palavra e se volta para a dedicação da palavra, o Senhor te modela, te dá a formosura, te dá a beleza, te dá a aparência que Ele quer que você tenha.
Aleluia. É ruim mesmo. Teve nenhum glória, porque deve ser ruim parecer com aquilo que o Senhor é. Está vendo como é ruim beber refrigerante? Depois ninguém quer água. O diabo sabe disso faz tempo. Ele trabalhou nisso desde Eva. Você não vai gostar do que é de Deus. Vou te oferecer outra coisa. É mais saboroso, né? É doce. Ela rejeitou o que Deus não ia dar para eles. Já tinha feito eles íntimo de Deus. Eles já eram. Mas ele enganou e falou, não. Se você tiver isso, você vai ser isso. E o que a mídia diz para mim e para você? Se você, a exemplo, pintar o cabelo dessa cor, vai ficar bonito. É isso que a gente vê numa propaganda. Se você não pintar, e é para você, não é nem para os outros, você não vai ficar como? Você não vai ficar bonito. Mas para quê? Te pergunto. Por que eu preciso me achar tão bonito? Quem é que quer que eu ache tão belo num espelho, numa foto? Por que eu tenho que ser tão admirado? Eu e você. Você já parou para perguntar isso? Por que eu tenho que agradar tanta gente? Com o meu corpo malhado ou com o meu visual? E muitas vezes eu sou vazio dessa verdade. E tenho que sustentar isso, porque se eu não for assim, eu entro em crise porque eu estou feia ou estou feio. Quem disse que está feio? Quem disse que você está feia ou está feia? Alguém está falando. E eu te garanto que não é o Espírito Santo. Consagrar é sair fora disso. Eu não preciso de modelo para parecer. Quem deu modelo para a gente ficar igual e criar uma série? Presta atenção no Espírito de Deus, igreja. A gente parece, tem coisas necessárias, sim, mas tem muita coisa que não precisa. Só um exemplo. Provérbios diz que a sabedoria das mulheres, dos homens mais velhos, estão no seu cabelo branco. Hoje talvez Jesus não vai conseguir mais ver irmãs nem irmãos na congregação que possam dar esse exemplo mais novo. Porque todo mundo pinta. Ninguém tem o cabelo branco. É ruim. Envelhecer, o diabo já convenceu todo mundo que envelhecer e assumir seus traços tem que esticar, né? Tem que fazer a plástica. Ele já pôs isso. A gente fica pensando que é do Espírito Santo. Né? Tirar a bolsa e tudo no corpo. Você não pode envelhecer. Você vai ficar horrível. É aquela história. Deu refrigerante, ninguém mais quer água. Agora envelhecer, que é natural, que Deus criou, é feio. É feio, dá um jeito de não envelhecer. Que não apareça a sua velhice. Essa pele não pode ser. Você já pensou na afronta que isso é para o Criador? Que quem me criou quer viver transformado e maquiado, dá um jeito, não sei o que ele fez para ser. Isso é lindo quando está esticadinho, que nem é bonitinho, mas careca e banguela. É lindo, não é lindo? É lindo, aí dá a vida para o neném. Dá ou não dá? Tem uns aí que não deixa nem passar um dia fora. Dá a vida para os filhos. Sim ou não? Sim. Pessoal. Agora, e a mãe e o pai sempre acham maravilhoso. Pode ser do jeito que for. Agora a gente não vai se achando. A mãe pode dizer que você é lindo. Mãe, para. Fala para os amigos, para. Né? Quando começa a ir para a escola, não vem dar beijo, eu tenho meus amigos. Não quer que dá beijo mais, porque agora eu cresci. Não, até, bem, quer beijar? Ainda não é tão ruim mostrar o respeito, né? Vai tirando, mostra mais respeito. Eu não beijava, tá na boca, né? Tem para beijar na boca, né? Tão lindinho que beija na boca. É isso, é filho, é mamado. Mas por que depois fica feio? Depois a gente quer tirar a ruga, quer tirar o que puder tirar para poder ficar, apresentar o que alguém aceite. Olha a crise que o inimigo está colocando no povo. Ninguém se aceita. Aí tem que encher as clínicas de psiquiatria e de psicologia para se aceitar. E ela vem por fora essa situação. Por quê? Porque eu não me aceito. Fora o maltrato, fora o trauma de barriga, eu não me aceito. A gente tem que pôr cabelo, porque o meu cabelo não serve. Alguém está te convencendo disso.
E a gente não está se dando conta que é aquele que foi vencido na cruz por Jesus Cristo. É Ele que quer que a imagem semelhante de Deus, que Deus fez perfeito, assuma um monte de aparência como Ele gosta. E Deus não vai aceitar, porque Deus te criou tão bela. Tudo que Ele te deu é bom. Seu cabelo é lindo, sua pele é boa, o formato de tudo que você tem foi Ele que fez. Ele gerou com sua mãe e seu pai e te trouxe ao mundo. Foi trabalhoso para te gerar, para te trazer ao mundo, para te guardar 9 meses, para te ungir, te apresentou o Filho. Você é a coisa mais perfeita que Deus fez na humanidade. Mas, né? As pessoas, mas ele está aqui. O inimigo quer falar, não, isso é nada. Olha aí, olha essa orelha. Ele põe defeito na orelha, olha o nariz, defeito no nariz. Olha os olhos, olha o cabelo, olha o pé, olha a barriga, olha o corpo. Ele mesmo põe uma dieta para a gente perder a forma, a saúde, e depois ele mesmo acusa. Olha aí como você está. Não é assim? Sabe que isso é que a igreja de Deus, de Jesus não pode ouvir essa pregação desse sentido e atender o chamado de Deus, seja você. Eu não preciso que você mude nada para eu te aceitar. Ouça isso do Senhor, seu Deus. Eu não preciso que você mude nada. Nada em você para eu te aceitar. Eu já te fiz como eu mais te amo. Minha imagem e minha semelhança. Aleluia. Satanás odeia você, meu irmão. Porque você é mais semelhança do Criador. E ainda portador do Espírito do Criador. Coisa que ele nunca pôde. Ele sempre quis. Mas ele nunca recebeu. E por inveja, caiu. Ele invejou Deus. E quis ser igual. Isaías 14, né? Subirei acima das estrelas do Altíssimo e serei semelhante. Deus disse não. Ele queria o trono do Altíssimo, do Eterno. Por inveja, eu quero ser adorado como o Senhor é. E ele foi o primeiro perfeito, cheio de dom, conduziu os outros a adorar a Deus. Mas ele falou, mas eu quero ser como ele. A inveja é isso. Nós estamos na geração da cobiça. O outro tem, eu tenho que ter. Ele pintou, eu também tenho que pintar. Ele tem, eu também tenho que ter. Ele cortou, eu também tenho que cortar. A moda agora é essa, eu tenho que fazer. Então ele fez, eu também tenho que fazer. Cobiça. Sutil cobiça. E fazemos o outro ainda cobiçar. Cobiçamos e fazemos o outro. Por quê? Porque a gente precisa ter. E tudo isso entrando através de um simples aparelhinho nas nossas mãos. Celular, televisão. E aí as mídias. Tudo entrando porque a gente vê. Ele fez os olhos para tomar tudo que tem e assumir a forma. O provérbio diz, aquilo que o homem é, que a sua alma pensa, ele é. Então aquilo que ele vê, ele vai se transformando. Até falarem não, ele falou para Eva isso. Tem falado para a gente. A Eva falou, é verdade. Você imagina a Eva olhando para ela e falou, eu sou glória. Eva e Adão olharam, mas a Eva olhou, eu estou um corpo de glória, falo todo dia com o eterno Deus, face a face. Oh, glória, Deus lindo. Que a gente fica aqui lutando para falar com ele, que agora está pelo Espírito, e lutando contra o pecado, né? Ele convenceu ela que aquilo que ela era não era bom. Olha como ele é mentiroso. Não brinque com o diabo. Ele é pai da mentira. Como ele enganou os anjos, não vai enganar a mim e você? Enganou. E os nossos filhos estão sendo enganados, as filhas enganadas. E a geração que está perdida. Porque ela está aí, buscando o que preenche, o que dá prazer, o que faz curtir, o que agita, e vai se drogando, e vai bebendo, e vai se destruindo. E essa geração que menos vai viver. Porque o que ela está consumindo, os rins dela, nem o fígado vai aguentar. Não vai aguentar. A outra geração chegou menos, essa aqui vai chegar menos ainda, porque elas estão bebendo, né, alcoólico com energético. O rim não vai suportar. Vão ter problemas seríssimos aos 40 anos. Talvez antes, porque bebe, crack, êxtase, cápsula do vento, erva, cocaína, bebida, mas isso se fosse algumas vezes, não, agora está virando quinta, sexta, sábado, e aí, fora a galera que eu já passei por isso, todo dia. Que corpo vai aguentar? Só se Deus operar um milagre. Porque o pulmão já vai ficando debilitado, porque entrou nele. Você já pensou nisso?
Danilo, arruma depois, vem para cá. Amém? Já pensou, não? A gente, vendo uma geração se destruir, Deus só pode usar para salvar a humanidade aqueles que aceitaram o seu padrão. Aceite o padrão do seu Criador, não do outro que não é seu Criador. Se a igreja não puder ouvir a palavra do seu Criador, ela não é a igreja dele. Se ela não poder ouvir que ele fala, não, eu não tenho prazer. Não, a minha beleza em você é outra. A minha beleza o mundo não gosta. Aprende logo isso. A beleza de Deus o mundo acha feio. O diabo convenceu Eva que ela era feia, que ela precisava comer aquilo para dar entendimento, que ela não tinha entendimento. E uma semelhança do autismo, os primeiros. Convenceu, está nos convencendo que se a gente ser, ou ter, ou não ter, não é bom, não é bonito. Ouça o Espírito Santo, igreja, o que ele diz. Então eu chamo você para a consagração desses dias, aleluia. Consagrar para quê? Para entrar pelo caminho apertado, passar pela porta estreita, e produzir frutos de arrependimento, provar a Deus que nós somos confiáveis, provar a Deus que nossas atitudes agora são resultado do nosso arrependimento, aleluia. Consagrar, jejuar, se dedicar à oração, se dedicar à leitura, se dedicar ao jejum, períodos inteiros ou parciais, buscando o que de Deus? Senhor, eu preciso produzir frutos que provam sua mudança na minha vida, que eu me arrependi, eu não sou igual, eu não quero o padrão desse mundo, eu quero o padrão do eterno. Olha aqui, só mais um texto aqui, rapidinho no Pai Nosso. Vamos lá no Pai Nosso, capítulo 6. Isso saltou no meu coração hoje, lendo essa palavra, capítulo 6 da Bíblia Judaica, verso 10. Hoje qualquer texto, olha isso, né, o início, 10. Jesus ensinou eles, a única ação que eles deviam fazer era essa, ensinou eles a orarem, porque isso aqui resume tudo que Deus quer para a vida do servo dele, não precisa nem menos nem mais, está tudo aqui. Pai nosso no céu, teu nome seja mantido santo, venha o teu reino, tua vontade seja feita na terra como no céu. O que é para fazer na terra? Como? Então pensa no padrão do Senhor, do calçar, vestir, do morar, do andar, do comprar, do vender. Medita nisso. Me parou aqui. Eu estava indo, pensando na festa do ano novo, a preparação. O Senhor me trouxe aqui. Eu quero a minha vontade na terra como é feita no céu. Era a oração que os discípulos iam fazer. Venha teu reino, seja feita sua vontade assim na terra como é feita aí. Como será que é a vontade da moda de Deus lá no céu? Ah, mas aqui não é assim. Mas é assim que Ele quer aqui. Como será, né, a alimentação que Deus quer para nós? E pensa só no espírito, não, Ele quer que você coma direito, porque o corpo é dele. Ele não quer besteira aí dentro. Ele não quer coisas que vão estragar o seu tempo de vida na terra. Você tem uma data certa, você não pode ir antes. Você pensa que ele está sem controle. Ele deu o dia que você nasceu, mas tem que chegar no dia que era para você ir. Quantos seres dele, filhos, estão indo antes por causa da alimentação, destruindo o templo? O corpo não suporta. Já pensou nisso? Tem que ser na terra como ela. Em tudo, pense em cada área da sua vida. Quando você orar isso, tem que ser na terra como é no céu. E como é que eu vou saber isso? Se eu buscar frutos dignos de arrependimento. Eu vou entrar no padrão do céu na terra. Aleluia! Diga padrão do céu na terra. Você quer isso? Eu creio nisso em nome de Jesus Cristo. Eu quero o padrão do céu na terra na minha vida. Porque foi assim que Jesus viveu, foi assim que os discípulos viveram, foi assim que os profetas viveram, foi assim que Moisés e Israel viveu. E se você for lá em Israel hoje, por mais que eles não tenham revelação de quem é Jesus como Salvador, eles estão clamando pelo Messias, mas eles
por causa da palavra, eles procuram viver o padrão do céu na terra. De vida, de dormir, de comer, de alimento, de calçar, de morar, casa simples, modesta, condição, tudo. Por quê? Porque qual é o padrão do céu na terra? Está nas bem-aventuranças 5, 6 e 7. Mergulha nisso aqui, meu irmão. Jesus resumiu a lei. É o padrão. Para quê? Porque esse anda preparado para a volta de Jesus. Anda preparado para o chamamento, que para as pessoas vão chamar só morte. Não, irmão, passei da morte para a vida. Por isso que no sepultamento tem que ser um tempo de alegria, ser um crente fiel. E foi um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma criança de Deus. Quem foi de Deus andou preparado, papai só levou primeiro. Chegou primeiro do que eu e você. Se assim Deus chamou. Porque se ele se alega na morte dos seus filhos. A igreja tem que ser, irmãos, no Antigo Testamento, no início da igreja, a coisa mais comum era os irmãos morrer. Era ou não era? Leia o livro de Atos. Era quem Jesus prende. Morriam felizes, porque morriam por Jesus. Aqui Deus está dando muito tempo, né? Não tem leão para perseguir, não tem leão romano para caçar, então o pessoal está andando de qualquer jeito. Já pensou hoje? Vamos ficar tranquilo. Agora, quando tem algo que te pressiona, a gente anda na linha. Não é? Deus está chamando o seu povo para estar pronto. Sabe por quê? Vou dizer algo para você quanto política. Pode mudar o governo que for, pode entrar o comunista, pode entrar o socialista, né? E pode entrar a democracia. O governo antes da ditadura dizia o seguinte, ele fala, o Figueiredo, para quem não conheceu, era um militar. E ele falava assim, o Brasil não sabe. Ele falou, vocês estão querendo democracia. Ele deu uma entrevista, ele falou, vocês vão ver o que vai acontecer quando entrar a democracia. A democracia é o seguinte, sabe o que é a democracia hoje? Você deixa a bicicleta ali de uma empresa no lugar e rouba. Não sabe andar com liberdade. Não sabe. Você deixa o seu carro ali, fechado, com seguro, tudo, leva. Isso é democracia. A gente não sabe usar a liberdade. Te invade o lugar do outro, tira do outro. Então muita coisa que tinha, que na ditadura tinha, hoje não tem. Não tinha na ditadura. Por quê? Porque tinha lei. E lei põe ordem. Até agora a lei não cumpre, então não tem ordem. Não estou apoiando a ditadura de jeito nenhum, irmãos. Estou dizendo o seguinte. A igreja na época da ditadura passou bem, cresceu e permaneceu. Por quê? Porque a igreja é submissa. A igreja obedece a ordem de Deus. A igreja não tem crise se o governo dá ordem de pagar. Paga. A igreja serve. Qual é a crise de Romanos 13 para quem não gosta de ordem? Rebelião. Rebelião. Quem é que foi banido nessa época? Quem não queria ordem sobre ele. Aquele que quer ordem, fazer o quê? A igreja viveu em Roma, teve pior governo. Viveu lá no Nabucodonosor. Daniel foi fiel lá. Aleluia. Deus não está preocupado com esse governo, ele está preocupado com o nosso coração. De obedecer a ele. Quem obedece a ele, ele guarda e livre em qualquer governo, em qualquer estado político. Ele guarda e faz seu filho prosperar, porque ele é submisso ao Senhor. Aleluia. Amém, igreja. Amém, povo de Deus. Vamos orar sobre isso. Vamos pedir para Deus os sentimentos dele. Vamos pedir para ele que nós queremos, Senhor, nos consagrar. Igreja, entre em consagração. Nós vamos marcar 10 dias sim, mas você pode começar desde já. Começa a jejuar. Começa a consagrar seu café, seu jantar, seu almoço, ou o dia inteiro. E começa a dedicar-se à oração e à leitura. Começa a buscar intimidade com Deus, amém? Vamos colocar de pé para você descansar um pouco, junto comigo aqui. E vamos pedir para Deus isso, Senhor, eu quero, Senhor. Porque, queridos, isso é o que te prepara. Essas festas são preparação para aquilo que pode vir da parte de Deus. E eu estou preparado. Como eu estou preparado? Eu estou em arrependimento. Eu estou seguindo. Os meus frutos provam ao meu Deus que eu não abandonei a fé. Aleluia. Aleluia. Ó Senhor, em nome de Jesus, eis-nos aqui.
Senhor, nós nos rendemos diante de Ti aqui, Senhor, em oração. Pede para o Senhor nessa noite isso na sua vida. Eu quero me preparar, Senhor, para a volta do Senhor Jesus. Ó Senhor, eu quero, Senhor amado, nessa noite. Se eu não conheço Jesus, eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo. E eu quero me preparar para o encontro dEle. Eu quero ter uma vida, Senhor, que Te agrada. Eu quero ter uma vida que produza, Senhor, atitudes e comportamentos que Te agradam, Senhor. Eu quero, ó Deus, que Tu sejas o meu Senhor, o dono da minha vida. Ó Pai, ouvimos a Sua palavra. Você ouviu a palavra de Deus? Fale com o Senhor, igreja. Olha ao Senhor, ore em cima do que você ouviu. Ore, não espere orar por você, ore você e Deus. Fale com o Senhor, congregação. Entrega a tua vida ao Senhor. Peça a Ele frutos dignos de arrependimento. Peça, não seja orgulhoso pensando que já tem, que já faz. Seja humilde, clame, chore, dependa de Deus. Parece que não precisamos do Senhor, que isso não é impactante, não é importante para nós. Não reagimos. Pede ao Senhor, gera em mim, Senhor, para a glória do Teu nome, gera em mim, Senhor. Gera, Senhor, eu não quero me perder, eu não quero ser rejeitado por Ti, eu não quero ir ao inferno. Tem misericórdia, Pai. Oh, Senhor. Em nome de Jesus. Esse ano novo é conosco, é alegria, mas é conosco, é com a igreja, é com a preparação para a glória do Senhor Jesus. Diga comigo, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, produzir frutos que mostram o meu abandono do pecado, minha decisão em Te seguir. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida a Jesus Cristo, quer reconhecer que Jesus é o Senhor da sua vida, publicamente, quer segui-lo. Alguém aqui que nos visita, que quer decidir o Senhor, o Deus da sua vida. Alguém? Ele ama a sua vida, aleluia, amém. Amém, meus amados. Vai e vive essa verdade. Chega na sua casa hoje, lê a palavra, lê Mateus 5, 6 e 7. O Espírito Santo vai falar com você que esse é o padrão, esse é o fruto que Ele quer que a gente gere, essa é a condição de vida que Ele quer para nós. Você confia nisso? Amém. É a palavra de Deus, amém? Vai e vive em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você. Dê um abraço no seu irmão que está ao seu lado e diga para ele, vai e vive essa palavra. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que seu único Filho Ele deu, para que eu não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo